Boa noite, gente. Hoje nós vamos iniciar uma nova carta do apóstolo Paulo para juntos receber de Deus aquilo que Ele tem para você e para mim. E antes da gente falar dessa carta, a carta de Colossenses, eu queria que você fechasse os teus olhos, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada que vai até a divisão da sua alma e do seu espírito. E você e eu vamos ser renovados, fortalecidos pela palavra de Deus. Ela é lâmpada, como diz o salmista no Salmo 119, ela é luz para revelação no nosso caminho. Curva a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te louvar, Jesus, por tudo quanto o Senhor já realizou, e nós queremos mais. Nós somos, ó Deus, atraídos pela sua glória nesse lugar. O Senhor ministra de uma forma tremenda nesta noite, através de tudo quanto já aconteceu. E nós somos tremendamente felizes de fazer parte da família de Deus, do reino de Deus. E que essa palavra, Senhor, possa abençoar a vida do meu irmão, trazendo à sua vida a renovação, a força necessária para que ele, vivendo a igreja que vive a nova aliança, ele possa, Deus, ser fortalecido no espírito e vivendo em graça e pela fé. Nós oramos assim no nome de Jesus. Bom, gente, Colossenses, nome estranho, né? E por que esses nomes tão estranhos que tem as cartas do apóstolo Paulo, né? E é porque a gente sabe muito bem, né? A Bíblia ela foi escrita por um povo, né? Um povo oriental, lá o judeu, né? O pessoal lá que tinha uma cultura diferente, terras diferentes. Colossenses é justamente uma região, né, que Roma havia tomado para si, né? Você sabe que a Bíblia, quando foi escrita, o Novo Testamento, principalmente, Roma estava na pole, né, dominando todas as cidades, todas as terras eram conquistadas pelo Império Romano. E justamente, né, Colossenses, ela é uma cidadezinha ali que estava prosperando, estava crescendo, juntamente e próximo da cidade chamada de Éfeso. Porém, né, com o passar do tempo, eles começaram a ter alguns problemas econômicos. E nesta igreja, onde o apóstolo Paulo, não foi ele que evangelizou, segundo os estudiosos, foi um dos discípulos, alguém que tinha Jesus no coração, tinha a semente do evangelho e levou essa boa notícia para esse lugar. E Paulo, na prisão, aonde ele estava ali preso, justamente por pregar Jesus, por pregar a revelação, por pregar o amor, por pregar a graça. Paulo estava preso ali naquela prisão em Roma. Chega ao seu conhecimento que os irmãos de Colossos estavam sofrendo com tantas coisas que nós conhecemos nos nossos dias de hoje. Os santos de Colossos, eles estavam sendo influenciados e sendo ensinados pelos enganos e pelas práticas errôneas que ameaçavam a fé. Quando Paulo soube disso, ele falou: não posso deixar o povo de Deus sofrendo. Eu não posso deixar o povo de Deus ser escravizado pelo engano. E gente, o engano é uma ferramenta que o nosso adversário, ele tem usado de uma forma tão sutil. E ele é chamado na Bíblia por espírito, ou seja, há uma influência diabólica em deturpar, em tirar a verdade, ou seja, manipulando a verdade. Parece a verdade, mas tem uma manipulação, tem ali
uma estratégia do inferno, tem ali uma sutileza do inferno para afastar o povo de Deus, para tirar o povo de Deus do seu objetivo. E aí, gente, o apóstolo Paulo, ele ministra essa carta, ele escreve essa carta, e ele começa dizendo, né, esse sermão é um sermão expositivo, ele começa dizendo, olha, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós, outros, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo lembra, né, e chega ao seu conhecimento, que ele também estava ali na prisão, por tanto engano, por tanta mentira, por tanta artimanha de uma seita chamada judaizantes, por tantas outras pessoas que queriam ver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sendo dissipado, Paulo rapidamente começa a escrever essa carta. Essa carta tem 4 capítulos, foi escrita aproximadamente no ano 62 depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma carta que nos traz a atenção e nos chama a atenção para que a gente tenha a percepção contra o engano. E nós precisamos ter muito cuidado, porque essa mesma estratégia o inferno continua lançando sobre as mentes das pessoas. Começa dizendo coisas no coração das pessoas. E a gente sabe muito bem que o inferno não está preocupado com quem ele já tem no seu reino. Eu já disse aqui para você e vou relembrar: no mundo só existe 2 reinos, embora a gente tenha vários países, vários idiomas, mas para nós que vivemos a realidade do que é o Evangelho, só existe 2 reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. E o reino das trevas tem um governante, você já sabe, é o diabo, é Lúcifer, é aquele que enganou Adão e Eva, é aquele que se incorporou na serpente, usou a serpente para ludibriar Adão e Eva, e ele continua usando os seus ardis, ele continua usando as suas influências para trazer engano. E nós, como a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos, porque o engano é sutil, as artimanhas do diabo são sutis, porque o objetivo dele é paralisar a igreja, é paralisar você, é reter a volta do Senhor Jesus, é trazer coisas que nos paralise. E esse espírito, ele permeia os séculos, e a gente vai vendo na história da igreja, que várias vezes a igreja foi induzida pelo espírito do engano. E esse será também um dos maiores sinais do tempo do fim. O apóstolo Paulo também, escrevendo à igreja em Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que esse espírito tomará conta de todos os povos para enganar, trazendo heresias. E o que é heresia? É tudo que vai de encontro à verdade, é uma mentira. E a gente observa que ao longo da história do cristianismo, quantas seitas e heresias foram introduzidas na história. Tudo em nome de Deus, tudo tem Deus ali na heresia. Você já reparou isso, né? E se você observar, ela sutilmente, ela modifica, ela transforma. E nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos cristãos que são induzidos por uma heresia, porque toda heresia, ela começou com uma boa ideia, ela começou até com um objetivo muito legal, mas sutilmente o inferno foi ajustando, foi desvirtuando, foi transformando a mente das pessoas, e as pessoas foram sendo enganadas.
E aí o apóstolo Paulo, ele começa a interceder. A oração, ela é uma chave sobre a sua vida. E a gente observa logo no capítulo 1, logo depois dele ter falado para essa igreja, pontuado a sua carta, ele diz: olha, eu dou graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo combate o engano com a verdade. Paulo combate a mentira com 2 fundamentos da graça: o amor e a fé. Paulo começa dizendo: olha, desde que ouvi da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos, por causa dessa esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. E aí existe uma corrente teológica que diz que esse Epáfras foi justamente aquele que levou a Paulo essa situação, essas situações que estavam acontecendo nessa igreja, e talvez seja ele o pastor dessa igreja, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E aí Paulo continua lutando em oração, e eu quero lembrar a você, a oração é uma arma forte na sua vida. Ore em todo o tempo. Paulo, nas suas cartas, ele vai estar sempre orientando a igreja: não pare de orar, não pare de interceder, não esqueça de levantar sempre as vossas mãos, não esqueça de, ao levantar, orar. Orar em ação de graças, orar pedindo a Deus a bênção sobre os seus negócios, sobre tudo que você vai fazer, sobre todos os projetos que Ele tem para a tua vida. A oração, ela é a arma de Deus para a igreja. Nós não lutamos com as nossas armas carnais. E nós cantamos sempre aqui uma canção, né? Lutamos com armas de fé. Lembra dessa canção? E nada irá impedir enquanto adoramos. A adoração é um estilo de vida. A adoração não é você estar aqui cantando. A adoração não é você estar apenas no templo com a sua mão erguida. A adoração, ela faz parte do estilo daquele que faz parte do reino de Deus. Então você e eu estamos constantemente, diariamente, adorando aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá o trabalho, aquele que nos dá a saúde, aquele que cuida de nós, aquele que está ao nosso lado todos os dias. Nós estamos no ônibus adorando, nós estamos no mercado adorando, nós estamos em casa lavando a louça, ou limpando o carro, ou fazendo qualquer atividade, nós estamos em adoração. E aí a Bíblia diz: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, na cultura do reino de Deus, você não é um mero homem, uma mera mulher, você é um adorador, uma adoradora. E Paulo está motivando essa igreja, ele está dizendo para a igreja: olha, vocês estão no caminho certo, vocês estão perseverando, vocês estão permanecendo no amor. Porque o amor, gente, é que nos mantém de pé. Quando a gente vai para Gálatas, no capítulo 6, lá, o fruto do Espírito, Paulo vai dizer para a gente, né? Andai em espírito, e jamais satisfareis as obras da carne. As obras da carne estão em que reino? No reino das trevas. Mas aquele que anda em espírito, ele está no reino de Deus. E
a sequência desse adorador é andar em amor. Porque o fruto do Espírito é amor. E aí ele vai falar para a gente o que é o amor. Não o amor filos que eu tenho pelo meu filho, não o amor eros que eu tenho pela minha esposa, mas é o amor divino que agora habita dentro de você. Porque você é templo do Espírito Santo, você é a morada de Deus. E aí você e eu celebramos a ceia, traz à nossa memória a ressurreição, traz à nossa memória a nova criação que somos, traz à nossa memória tudo quanto Deus fez por nós. E nós levantamos as nossas mãos em amor e declaramos: obrigado, Jesus, eu te amo, eu te venero, eu te desejo, eu quero te servir com toda a minha vida, eu quero fazer o melhor para as pessoas. E assim Paulo está ratificando para essa igreja, dizendo: permaneçam no amor, não parem de amar. E aí ele escreve em uma das suas cartas, não me lembro agora se é Romanos ou se é Coríntios, eu acho que é Coríntios. Ele diz assim, capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. E é isso que deve estar na sua e na minha vida, porque a gente, cheio do amor divino, a gente vai sentir o cheiro do engano. Faça assim comigo. Tem algum cheiro aqui hoje? De repente teu irmão aí está perfumado, né? Está com aquele perfume gostoso, né? Seu marido está com aquele perfume gostoso, sua esposa está com aquele perfume que você deu para ela. Pois é, que bom. Mas o cheiro do engano está aí, gente. E a gente precisa usar as armas da fé. Quando nós cantamos, lutamos com as armas da fé. Que armas são essas? Deus nos diz que Ele te deu armamento. Não para você fazer o mal, mas para você lutar contra o mal. E que armas são essas, Marcos? A gente vai estudar sobre elas quando a gente chegar a carta de Efésios. Mas eu já vou te dar um spoiler. Capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir todas as hostes infernais da maldade. Lembra que eu comecei dizendo para você que a gente está no reino de Deus? A gente está ainda de uma forma humana nesse reino, mas esse reino já é eterno. E você precisa entender que nesse reino você não pode usar as suas armas humanas, você precisa usar as armas do rei. E no capítulo 6, no versículo 10, ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Para o seu corpo você malha, para o seu corpo você faz uma caminhada, para o seu corpo você faz uma dieta, para o seu corpo você corta as gorduras, as calorias, para cuidar dessa carcaça que transporta o seu espírito e a sua alma. Mas além disso você precisa estar em alta com a sua alma. A sua alma não, desculpa, com o seu espírito. E para que o seu espírito esteja em alta, Paulo diz: nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Você já reparou que eu sempre repito isso para você? Porque os teólogos, através do engano, diz: nós somos corpo, alma e espírito. Você já reparou? Todo livro de teologia ele vai dizer isso para você, que o teólogo ele começa trabalhando pelo corpo, só que Deus começa trabalhando de uma forma inversa. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E aonde está isso, Marcos? Em Tessalonicenses. Vê o capítulo para mim, aonde está? Teólogos, assustadoramente teólogos, que ratificam que o corpo, ele tem uma certa introdução nessa sequência. A Bíblia diz que a sequência é espírito, alma e corpo. Você está entendendo? Diga amém.
Eu acho que é Tessalonicenses, pastor. Só não me lembro qual é o capítulo. 5:23. Você pode projetar aí, quem está aí, por favor? A gente tem que mostrar para você onde está, né? E eu não sigo teólogo. Você pode dizer amém? Não ouvi você. Você pode dizer amém? Eu não sigo teólogo, gente. Eu sigo Jesus. E Jesus é a palavra. Olha o que diz a palavra: que o próprio Deus da paz os santifique. Quem é que santifica você? Claro, você na nova vida, vivendo no reino, você vai agora viver em adoração. E você vivendo em adoração, você vai querer o quê? Agradar o seu rei. Quem é o nosso rei? Jesus. E aí a gente procura em tudo ser fiel a Ele. Procuramos servi-lo com adoração. E aí olha, e o Deus da paz os santifique por completo. É Deus quem vai corroborar com você. Não é o meu esforço, mas é Deus que vai dizer para você: é isso aí, Marcos, continue se santificando, continue se afastando do império das trevas, continue se afastando das heresias, continue se afastando desse filme que está levando você para ter uma mentalidade de traição, de pornografia. Continue vivendo o princípio que vem do rei. Complete, que todo o espírito, que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Sabe o que isso quer dizer? Que você agora no reino de Deus, Deus olha para você e para mim com um filtro. Quem é o filtro, gente? Jesus. E Ele vê você e eu irrepreensível para aguardarmos a vinda do nosso Senhor. Então Deus está falando com você. E aí o seu espírito vai começar a dizer para você: olha, não xingue mais, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O espírito, dentro do seu espírito, vai falar para você: ó, não faça nenhum gatunete na sua casa. O espírito vai falar para você: não faça nenhuma falcatrua com a água, não faça nenhuma falcatrua com a Light, não fraude os impostos. E os empresários digam amém. Glória a Deus. Porque nós não estamos na dependência daquilo que vem de fora. Nós temos a dependência daquilo que vem do céu. E o céu trabalha na legalidade. O céu trabalha na ordem. O céu não trabalha no jeitinho brasileiro. O céu não trabalha no jeitinho. O céu trabalha em ordem. A Bíblia diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mas Marco, você não sabe da minha realidade. Eu sei, querido, que o inferno e o engano vai dizer sempre para você: tem que falsificar sim, tem que fraudar sim. O inferno vai dizer para você: se eu não tiver lá o gato na Light lá, meus negócios não dão resultado. E eu vou te afirmar, enquanto você estiver fazendo isso, você está na mão do palhaço. Por isso que teu negócio não prospera e você fica sempre contando migalhas. Desculpa, é a verdade. Não tem como ficar passando pano quente. É a mesma coisa crente que xinga, crente que trata a mulher com casca e tudo, o marido com casca e tudo, porque tem mulher macho também. Você já viu uma mulher braba? Eu já vi. Caramba, né? Já viu uma mulher braba? Mas é assim que Deus orienta as mulheres de Deus? Não. É assim que Deus orienta os maridos. A gente vai chegar em Colossenses lá, e Paulo vai dizer isso para o marido. Não é assim que se trata uma flor. Você está perto da sua flor aí? És uma flor tão linda, amo você. Agora cuidado, a flor também tem espinhos, né? Então a gente tem que saber segurar a flor com jeitinho. A gente precisa tratar bem a flor. A minha não tem espinho. A minha é linda, maravilhosa.
Mas, gente, a Bíblia diz, está lá a receita do bolo para o reino de Deus. Então aí está, querido. Mas o inferno vai dizer para você, não, você tem que mudar aqui, ó, no corpo. Você nunca vai ser crente de verdade se você quiser mudar aqui, ó. Eu vivei, ó, misericórdia. Eu vivi num segmento evangélico que eles queriam mudar só aqui, ó. Eu podia estar de mal com o Alex, de mal com o Renan, de mal com o Márcio. Eu podia não falar com ninguém da igreja. Mas se eu tivesse bonitinho aqui, tá tudo certo. Hipocrisia. Por isso que a Bíblia diz que quando o Filho de Deus vier, muitos que falavam em meu nome, em meu nome, em meu nome. Legal, lembra? Eu velo pela minha palavra. E aí, gente, o reino de Deus, ele tem um fundamento, a palavra, Jesus. Então, se você está usando o nome de Jesus, por isso que você vê tanta doideira hoje, fala assim, caramba, como é que esse cara está fazendo isso? Ele está usando o nome de Jesus. Olha, tem um texto de Paulo que é chocante para a gente. Ele diz o seguinte, gente, não importa de que forma o evangelho será pregado, se por contenda, por vanglória ou por porfia. 3 coisas sinistras, né? Mas o que importa é que o nome de Jesus está sendo glorificado. E Jesus vela. Por isso que às vezes você fala assim, pô, o cara todo errado, como é que o demônio saiu? O cara todo errado, a mulher toda errada. Como é que a coisa funcionou? Funcionou porque está usando um nome poderoso. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus. Todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. É por isso que Ele faz as coisas que faz. Glória a Deus. Ou ela faz as coisas que faz. Mas Marco, que bom seria se tudo andasse alinhado, né? Sim, por isso que a gente está ensinando você, para que as duas coisas andem juntas. A graça, o amor, a ética, o caráter, o comprometimento, a fé. Eu já ouvi colegas empresários falando para mim, eu não admito crente. Meu Deus, eu perguntei, mas por quê, cara? Gente boa para trabalhar? Minha experiência não foi boa com os crentes. Eu fiquei envergonhado, gente. Pergunta ao seu irmão, você não é assim não, né? Você já imaginou um empresário dizer isso? Triste, né? Então é um momento de reflexão, e Paulo diz para uma das igrejas que ele corrige, porque a correção no início ela parece, né, desagradável, mas quando a gente a recebe em amor, ela nos ajusta ao padrão. O evangelho ele tem um padrão. O evangelho não tem um outro modelo. O modelo do evangelho é Jesus. E Paulo está dizendo para essa igreja, parem de seguir o engano. Os santos estavam sendo enganados. E aí eles começam a orar. Então olha, a arma que você vai usar qual é? Diga comigo, a arma que eu vou usar é a oração. Aonde você estiver, não tem a resposta, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, ore. Porque dentro de você habita Jesus. E Ele vai dizer para você como você tem que agir, como você tem que falar, como você tem que se comportar, como você tem que tratar essa flor que você tem, esse gentleman, cavaleiro que você tem, esse pai maravilhoso, essa mãe maravilhosa que você tem. Marcos, lá em casa não é nada assim. Mas querido, se você vive pela fé,
Você já crê que o seu pai vai ser transformado nesse homem, a sua mãe vai ser transformada nessa mulher, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é a certeza, é a convicção de fatos. Fatos é o que eu estou vendo, de fatos que eu ainda não estou vendo. Então você vai orar e vai falar: Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, porque a minha empresa é maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelas promoções que eu já tenho. Obrigado, Senhor, pelo meu salário que triplicou. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de mim. Obrigado. Oração de gratidão, de ação de graças. Essa deve ser a oração do crente. Marcos, mas também tem a oração de petição. Beleza, eu vou pedir. Eu já pedi a cura de 2 coisas que estão aqui nessa carcaça, nesse corpo. E agora eu não peço mais. É mesmo? Não, porque a Bíblia diz: não sejam como os gentios que ficam toda hora de lero-lero repetindo o que você já pediu. Pedi, pedi, batei, batei. Porque aquele que pede, recebe. Eu só estou esperando a chave virar para eu receber aqui nessa carcaça. E eu já estou dando ações de graças e agradecendo. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E eu não vou esquecer dos benefícios que Ele já me deu. Marcos, o que é isso que você está falando? Salmo 103. Eu estou orando a palavra, porque é nela que nós do reino de Deus estamos firmados. Bendize a minha alma ao Senhor, e eu não vou esquecer de nenhum dos benefícios que Ele tem me dado. Ele me salvou, Ele me curou, Ele me resgatou, Ele. E enquanto você o adora, enquanto você o reconhece como Rei, como soberano, como Senhor, aí Ele faz aquilo que Paulo também criticou dessa igreja. Os crentes estavam orando para anjo e cantando para anjo. Fala para o teu irmão: crente não canta e ora para anjo. Só agora, tá? Diga isso para ele. Eu sei que você não, né? De repente você não conhece a pessoa que está dentro de você, mas diga para ele assim: crente não fica orando para anjo. Essa igreja começou a orar para anjo, gente. Uma heresia. Marcos, mas quem são os anjos? Hebreus capítulo 1. Eles são ministros que ficam assim, aguardando a ordem. De quem? Do rei. Vai lá, anjo, e deu escape ao Renan, deu escape ao Márcio, deu escape ao Wagner. Ele trabalha o dia todo nesse trânsito infernal. Então o anjo, livra tudo, dissipa tudo. Ele fez a oração de manhã falando: em paz eu saio de casa, em paz eu retornarei. Então você vai se tornar verdade na vida dele. Ele não vai bater com o seu carro, ele não vai ter nenhum acidente, ele vai estar sendo protegido, porque você está obedecendo uma voz de comando que o rei mandou para o Wagner. E assim sucessivamente para cada um de nós. Mas eu vou orar quem? Vou orar o Pai. No nome de quem? De Jesus. E a Bíblia diz que no nome de Jesus todo joelho terá que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Então você ora e fala para o espírito de enfermidade: saia em nome de Jesus. Você ora e fala para a falência: saia dos meus negócios em nome de Jesus. E esse nome tem poder sobre você que está debaixo do reino de Deus.
Paulo está orientando essa igreja e dizendo isso para eles. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está falsamente tentando nos iludir. E ao mesmo tempo ele salienta a divindade de Jesus. Você está aqui para adorar a Jesus. Você está aqui para receber as ferramentas de Jesus. Você está aqui para ser fortalecido pela palavra, alimentado no teu espírito, para você agora sair. Efésios, depois do 6:10, você vai ver que a sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra os seus irmãos, não é contra as pessoas que estão ao seu lado. A tua guerra, a tua luta é contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade que estão aí. Aonde, Marcos? Aonde você e eu não estamos vendo, mas o reino das trevas tem o seu domínio. Por isso que você foi equipado. Diga comigo: eu tenho o equipamento do rei. E que equipamentos são esses, Marcos? Estão lá em Efésio. Capacete da salvação, espada do Espírito, oração, calçando os pés no evangelho da paz, com o escudo da fé. Essas ferramentas, esses equipamentos estão aí, você não está vendo, mas eles estão aí protegendo você. Diga amém. Graças a Deus. Paulo escreve essa epístola enquanto ele está preso, né? Eu já disse isso para você. Essa epístola, ela foi escrita justamente para que a gente esteja atento contra o engano. E o engano, gente, ele é sutil, você já sabe. Ele deturpa a verdade, porque se você não sabia, fique sabendo. O diabo sabe mais a palavra do que muito crente. Sabia disso? Ele sabe as leis do reino. Você lembra quando ele tentou Jesus? Mateus 4, você vai ler em casa. Ele chega para Jesus e fala assim: está escrito. Só que ele dizia está escrito, ele pegava uma meia verdade e adicionava um engano. Só que Jesus, ele usou as armas que você e eu já temos em Deus. Os dons espirituais. De 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai ler em casa também. Marcos, tanto exercício, trabalho de casa, dever de casa durante essa semana. Você vai ver que Deus te deu equipamentos no Espírito para você entender as armadilhas do diabo. Quando alguém falar contra você, você vai dizer o quê? Já sei. É o reino das trevas se levantando. Minha luta não é contra o meu vizinho, minha luta não é contra essa pessoa, minha luta, não. Você vai dizer: arreda-te de mim, Satanás. Você vai ordenar ao Espírito. Você vai trazer à existência uma voz de comando do Espírito. E aí sabe o que o inferno vai ter que fazer? Bater em retirada. Porque maior é aquele que está em você. Você é templo, casa, morada do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis. Paulo continua dizendo que Cristo é o nosso Redentor. É o primogênito de toda a criatura, o Criador, o Senhor, divino, perfeito. E dele emana todas as coisas. E aí Paulo começa dizendo no versículo 13 do capítulo 1: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembra que eu falei para você 2 reinos? No qual nós temos a redenção, a remissão dos meus pecados. Deus te transportou do império das trevas e te colocou no reino de Deus. E quitou todas as tuas dívidas. Você não tem mais nenhuma condenação.
você não tem mais nenhuma sentença contra você. Mas Marcos, e as setas que vêm na minha cabeça tentando me acusar? É um engano, acorda! Tua mente não nasceu de novo. E o que você precisa fazer com a tua mente? Renovar. Renovar como, Marcos? Romanos 12, de 1 a 3. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas Marcos, está todo mundo dizendo que a economia é 15% e agora não tem mais jeito. E isso, o ministro da economia está fazendo isso. Querida, querido, você não vive pela economia da terra. Você vive pela economia do céu. E o céu está no controle. Parece que o céu não está, mas o cetro continua na mão de Jesus. Não vai faltar nada na tua despensa, não vai faltar nada, porque o teu Deus, o Deus daqueles que estão no reino de Deus, é aquele que te prometeu o Salmo 1: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar necessidade. Por quê, Marcos? Porque se você é fiel a esse reino, o rei luta as tuas guerras. O rei luta as tuas guerras. O rei luta as tuas causas. Então não se preocupe. Você pode estar pensando que as coisas não estão no controle. Deus não perdeu o controle. Seja fiel a Ele. Seja fiel. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, porque sobre muito eu te colocarei. Você entende a ótica do rei? É só você ser fiel. Não importa. A gente não está falando de valores, a gente não está falando de situação, a gente está falando de fidelidade. Fidelidade é um estilo de vida do adorador. Paulo alerta contra o perigo de acreditar nas filosofias. Gente, os filósofos escreveram muita coisa legais. Mas você e eu precisamos entender o seguinte: o filósofo, ele vai falar de razão, de alma. Ele não sabe o que é o espírito, porque eles não nasceram de novo. Sócrates não nasceu de novo. Platão não nasceu de novo. Só entende a linguagem do espírito quem nasceu de novo. Eu não vivo porque vejo, mas vivo porque creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Me dá o tom aí, o tom que você toca aqui. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Quem é Ele? Deus que provê. Isso é o nome dele. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos continuar depois. Ivier, o que você tem que fazer? Continuar crendo. Mas eu não estou vendo. Eu não estou enxergando. Eu já disse para você, eu consegui ler o número lá daquela rua, lá daquele portão. Se não me falha a memória, ainda é 99, lá de frente ali. Mas depois dali minha vista vai começar a ficar embaçada. Talvez se eu botar você aqui, você não vai conseguir nem enxergar o NV que está na camisa do André ali. É assim a nossa visão, curta. Mas a visão do rei, ele vai dizer para você: nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso para o mundo espiritual: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o meu Deus tem preparado para mim. Aleluia! Mas o engano vai continuar dizendo para você: você não merece, você pecou, você é isso, você é aquilo, você disse isso para sua mulher, você disse isso para o seu patrão, você fez isso, você não é nem digno de lá estar no culto de domingo, você. Aí o que você tem que falar para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Essa é a voz de comando. Paulo alerta quanto a esses perigos que a gente vive, e eles continuam no século 21, gente. Nós precisamos focar os olhos em Deus. A igreja fala muito do pecado e não fala nada de Deus e de Jesus. A gente precisa entender que o pecado já foi crucificado na cruz. Eu tenho que agora falar da vida, eu tenho que agora falar do Salvador, eu tenho que agora falar da nova vida que você tem em Cristo Jesus. Porque quem fala do pecado para os crentes é o rei do engano. De onde vem Satanás? Da onde ele vem? De rodear a terra. E você acha que ele fica como? Já vou acabar. Vem cá, Ancelote. Olha como é que o diabo fica aqui, ó. Ancelote vai estar com as armas, hein, Ancelote? Qual é a arma? O escudo, a espada. Hã? Calma, vai devagar. Vai devagar. O cara já pegou ali um jump ali, né? Vai devagar, vem mais para cá aqui. O diabo vai fazer assim, ó. Em você, em mim, em todo mundo, ó. Vem cá, Renan, fica aqui protegendo o Ancelote aqui. Renan é o Espírito Santo. Isso aí. Eu vou tentar aqui, ó, lançar um dardo no Ancelote. Ó. Eu vou tentar lançar um outro dardo. Eu vou tentar lançar agora o lado por baixo. Sentiu? Obrigado, meninos. Você sentiu o que acontece? O diabo vai estar ao teu derredor, mas ao teu redor. Diga: ao meu redor está Jesus. Então você vai sair agora com esse poder desse lugar. Você vai sair nessa unção. Mas Marco, não estou vendo.